A paz, sou o André Salles. Quero trazer uma mensagem de Deus para você, que fica em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O tema dessa mensagem é como atrair o olhar de Deus. O que eu preciso para atrair o olhar, a atenção de Deus sobre a minha vida? Primeiro, obediência. No capítulo 6 e versículo 22 diz que Noé ele obedeceu a Deus em tudo conforme ordenara. Noé obedeceu a Deus sem restrição. Ele não obedeceu a Deus de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Ele obedeceu a Deus em tudo. Então, obedeça a Deus. Isso também atrai o olhar de Deus. Segundo, oração. A Bíblia fala no capítulo 6, versículo 9, que Noé andava com Deus. Andar com Deus é falar com Deus, conversar com Deus, ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus. Andar com Deus é confessar diante de Deus. Então ore, fale, converse com Deus na sua simplicidade, na sua humildade. Não precisa palavras de efeito, palavras bonitas para tentar chamar a atenção de Deus. Seja você, seja sincero, se quebrante, se contrite diante de Deus. Isso também atrai o olhar de Deus. Terceiro, abrir mão. Noé ele abriu mão dos privilégios daquela época. Ele abriu mão dos prazeres daquela época para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus, para fazer o propósito de Deus, para fazer o que Deus lhe ordenou. Então ele abriu mão de tudo isso como humano para obedecer a Deus. Então você precisa abrir mão desse teu passado, abrir mão desse teu trauma, desse seu complexo de inferioridade, desse sentimento de culpa, isso que te machuca, isso que te fere. Abre mão disso para que você possa atrair o olhar de Deus sobre a sua vida, trazendo cura e restauração. Quarto, como atrair o olhar de Deus? Ele não foi influenciado pela sua geração. No versículo 10 e versículo 11 diz que a terra estava corrompida, violenta, mas Noé não foi influenciado pela geração dele. Por quê? Porque ele andava em conformidade com os valores e as leis de Deus. O texto do capítulo 6, versículo 9 diz que Noé ele era justo e perfeito diante de Deus. Em nome de Jesus, eu não seja influenciado por pessoas negativas, por situações que venham maltratar, machucar e ferir você. Preserve, ande de conformidade com as leis, com a palavra, seja justo, seja reto, brilhe, seja o sol da terra e a luz do mundo. Isso também atrai a atenção de Deus. E o último, fé. Creia, acredite e confie. Noé, em Hebreus capítulos 11, versículo 7, fala que Noé, pela fé, ele construiu a arca, ele obedeceu a Deus, ele acreditou em Deus, ele confiou em Deus. Pela fé, então creia, acredite, confie que o melhor de Deus vai vir sobre você. Continue firme, continue adorando, continue conversando, porque o melhor de Deus virá sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Porque pela fé é impossível chamar a atenção de Deus ou agradar a Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém.